Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molinar, e nesse vídeo nós vamos tratar sobre a NR8, a parte de edificações. E aí, pessoal, vamos já direto passar para a nossa norma. O que nós temos, pessoal? Uma norma extremamente curta, que ela trata sobre 3 pontos principais aqui. O primeiro delas é o objetivo, o segundo é o campo de aplicação e o terceiro são os requisitos de segurança e de saúde. Assim como as demais normas, pessoal, todos os comentários, as sugestões, as dúvidas, deixa aqui no nosso vídeo para que ao longo do tempo nós vamos respondendo e ajudando você aí no seu sucesso profissional. E aí, primeiro ponto, pessoal, qual é o objetivo dessa norma? O 811, ele trata que esta norma regulamentadora ela vai estabelecer requisitos que devem ser atendidos nas edificações para garantir segurança e conforto aos trabalhadores em si. O que nós temos, pessoal? A estrutura textual da norma e os nossos comentários sempre, eu já estou deixando sempre na tela em si, para que fique mais fácil para você. Muitas vezes você quer dar um pause no vídeo, fazer as suas anotações, então já está tudo fácil para você estruturar e ajudar a você ter a máxima eficiência aprendendo essa NR8. Qual é o objetivo central dela, pessoal? É assegurar que as condições físicas das edificações onde ocorrem atividades laborais não representem risco à integridade física, saúde ou bem-estar. Isso é uma questão lógica. Só que também ela estrutura a NR8 como um sistema de segurança passiva, ou seja, é um conjunto, uma estrutura de elementos que visa reduzir riscos independentemente da ação do trabalhador. Por quê? Porque isso vai incluir resistência estrutural, estabilidade, segurança contra quedas, conforto térmico e espacial, condições adequadas de circulação e permanência na estrutura. E a norma em si ela reconhece que ambientes mal projetados ou degradados são fatores contribuintes para acidentes por exemplo, acidentes por queda de nível ou desnível, colisões, esmagamento, esforço físico excessivo, estresse ocupacional, adoecimento crônico. E além disso, olha só, pessoal, que interessante que somente nesse primeiro item a norma já nos apresenta. Você veja quantos itens ela está trazendo aqui para nós, para que nós possamos fazer os nossos comentários em si. Ela implica que a identificação não pode ser tratada apenas como um ativo imobiliário em si, mas é como um elemento integrante do sistema de prevenção de riscos em si. Falhas construtivas, improvisações, degradação estrutural ou inadequação ao uso configuram um risco ocupacional em si. Então a parte, por exemplo, de iluminação em geral é parte do conceito de segurança, não um extra. Muitas vezes se coloca essa estrutura aí como um extra na parte de construção civil, que é um erro nessa análise. Então a NR8 deve ser interpretada em um conjunto com projetos, memoriais descritivos, laudos estruturais, ART e manuais de manutenção predial. E agora, se nós fizermos uma análise jurídica disso, qual é o objetivo da NR? Ela está diretamente vinculada ao artigo 157 da CLT, ao 225 da Constituição e à responsabilidade civil objetiva ou subjetiva do empregador. Vai depender do caso aqui, objetiva ou subjetiva. Em caso de acidente decorrente de falha estrutural ou condições inadequadas da edificação. E nos casos, quando se tenha fiscalizações, pode ser por um órgão estadual ou até pelo conselho em si, não é necessário que ocorra um acidente. A simples existência de um risco estrutural ou de desconforto grave já pode caracterizar uma não conformidade em si. Algumas dicas, pessoal, questões empresariais aqui também, que é importante tratar a NR8 como parte do sistema de gestão de SST, não apenas como requisito legal, e integrar a manutenção predial preventiva ao PGR, exigir a ART para reforma, para aplicações e mudanças de layout em geral e documentar as inspeções prediais periódicas, checklist, registros fotográficos, laudos e outras estruturas em si. Um exemplo clássico, pessoal,
é na indústria metalúrgica. Por exemplo, uma indústria com um galpão antigo apresenta piso irregular, trincas estruturais, cobertura com infiltrações. Mesmo sem acidentes registrados, há um descumprimento do objetivo desta NR8, pois a edificação não garante segurança e conforto. Então, nós precisamos ter essa estrutura de atenção para não gerar uma não conformidade na estratégia de fiscalização. Bom, entendido, pessoal, esse objetivo, então eu faço uma estrutura muito mais ampla dele aqui para nós entendermos a ideia geral da norma. O 8.2 ela trata sobre o campo de aplicação em si, e ele vai dizer o seguinte no 8.2.1: as medidas de prevenção estabelecidas nesta NR se aplicam às edificações onde se desenvolvam atividades laborais. Então, pessoal, na verdade é tudo, tá? Sendo bem simples aqui, qualquer atividade laboral ela deve ser aplicada a NR8. Então, olha só, pessoal. O campo ele é extremamente amplo e abrangente, alcançando todas as edificações geradas para fins laborais, independentemente do porte ou do setor econômico, da natureza da atividade, do tipo de vínculo, se é CLT, terceirizado, cooperado, temporário ou o que for. Tecnicamente, isso significa que qualquer espaço onde exista trabalho humano passa a ser considerado ambiente de trabalho para fins de fiscalização e responsabilização. Então, a aplicação da NR8 ela vai incluir exemplos: fábricas, galpões industriais, prédios administrativos, escritórios, hospitais, clínicas, laboratórios, escolas, universidades, supermercados, centros logísticos, atacados, obras e canteiros, em complemento às normas específicas, áreas de apoio, vestiários, refeitórios, sanitários, corredores, escadas, acessos e outros tantos, pessoal. Aqui é uma lista exemplificativa de elementos que inclui a NR8 em si. Então, do ponto de vista legal, não importa se o prédio é próprio, se ele é alugado, se ele é cedido, enfim, a responsabilidade é de quem explora a atividade econômica naquele local. Então, contratos de locação não afastam a responsabilidade do empregador perante o trabalhador e a fiscalização em si. E aí, o que nós temos aqui? Que quando se aplica autos de infração, é muito comum a estrutura, a responsabilidade pelo meio ambiente de trabalho é do empregador, independentemente da titularidade do imóvel. Mas isso aqui, pessoal, nós precisamos cuidar muito essa estrutura aqui, tá? E seguindo, eu trago dois exemplos aqui. Um deles é a área de escritórios administrativos. Então, um escritório, um prédio antigo com escada sem corrimão, problemas de iluminação, circulação restrita, totalmente sujeito a NR8, mesmo sem atividade industrial nessa estrutura, até porque ele é um espaço mais administrativo, mas ele está sujeito aí a NR8. Um outro exemplo é de centros logísticos, as áreas de picking, com piso inadequado, desníveis não sinalizados, baixa altura do pé direito, configura aplicação direta da NR8 com um risco grave de acidente nessa estrutura. Então, seguindo, pessoal, o 8.3 ele trata dos requisitos de segurança e de saúde. O 8.3.1, o item, então ele diz o seguinte: os locais de trabalho devem ter a altura do piso ao teto. Então, piso ao teto é a definição da norma para o pé direito. Piso ao teto, de acordo com o Código de Obras local ou posturas municipais, atendido o previsto em normas técnicas oficiais e as condições de segurança, de conforto, de salubridade estabelecidas em normas regulamentadoras. Então, só para entender aqui, do piso ao teto é o pé direito nessa estrutura. Então, aqui é do piso ao teto. O pé direito, pessoal, então é um elemento para garantir segurança, conforto ambiental e salubridade. E ele influencia, por uma questão lógica, nós não vamos entrar em contexto de projeto de engenharia civil aqui, mas
Na parte de ventilação natural mecânica, dissipação de calor, qualidade do ar interior, iluminação, conforto térmico e sensação de confinamento e ou de fadiga na estrutura. E ela vai estabelecer uma hierarquia clássica aqui para a obrigatoriedade desta estrutura de normas, o Código de Obras ou posturas municipais, as normas técnicas oficiais da ABNT e também as normas regulamentadoras, especialmente a 17, que é ergonomia, e 24, conforto. Isso quer dizer o que, pessoal? Quer dizer que essa estrutura, esses 3 itens aqui, é uma estrutura mínima, mas não exime o empregador de atender exigências superiores de SST quando necessárias em si. Então, nós precisamos ter esse cuidado que quando está sendo apontado. Por quê? Se eu fizer uma análise jurídica e fiscalizatória dessa estratégia, pé direito insuficiente pode ser caracterizado como condição ambiental inadequada, mesmo que o prédio seja antigo. Então, eu preciso entender essa estratégia. Reformas internas, mezaninos e rebaixamentos de teto podem gerar não conformidade, ainda que aprovados municipalmente. E em perícias trabalhistas, pé direito inadequado é frequentemente associado a 3 itens, pelo menos: insalubridade, fadiga térmica e desconforto ocupacional. Então, nós precisamos entender essas estruturas para nós colocarmos algumas dicas empresariais em si. Por exemplo, antes de instalar mezaninos ou forros técnicos, exija a RT estudo de impacto ocupacional. Ambientes produtivos com máquinas, calor ou movimentação de pessoas exigem pé direito superior ao mínimo legal. Tá? Então, para ti não ter nenhum tipo de problema. E documente critérios técnicos no PGR NR1. O exemplo clássico, pessoal, aqui é de centro logístico com mezanino improvisado. Redução do pé direito útil, eu tenho aumento de temperatura, queda de produtividade e posso ter uma autuação por descumprimento da NR8 e também da NR17, a parte da ergonomia. Um outro ponto extremamente você já deve ter visto na sua cidade, no seu bairro, muitas vezes na sua empresa, é a chamada área de circulação ou circulação, tá? Como a NR coloca aqui a 8. Os pisos dos locais de trabalho não devem apresentar saliências nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movimentação de materiais. Isso aqui, pessoal, você já deve ter visto em tudo que é lugar. É só você andar em calçadas brasileiras, não tem uma cidade que não tenha esse tipo de problema. Isso é uma vergonha, pessoal, é um fiasco aqui que você tenha essa estrutura e que as prefeituras não cobrem dos seus munícipes uma estrutura forte e vigorosa de arrumar as suas calçadas, pessoal, de circulação em si. E a prefeitura também tem que fazer a sua parte arrumando as suas calçadas também. Então, a circulação, se fosse cobrar isso aqui a 100% que a norma coloca, pessoal, isso ia ser quase que o caos no país aí. Mas deveria ser feito, pessoal, deveria ser feito. Então, o que você tem? Pisos irregulares é um clássico acidente por queda. Ao mesmo nível, uma das maiores causas de comunicação de acidente do trabalho no Brasil. Que coisa interessante, pessoal. A CAT, tá? Só por essa queda de nível aqui. Tecnicamente, essas saliências, depressões alteram o padrão de marcha, dificultam o transporte manual mecanizado e aumentam o risco de tropeço e tombamento de cargas em si. E aí, o que nós temos como comentário jurídico? Acidente por piso irregular tende a gerar responsabilidade objetiva do empregador. E a simples existência da irregularidade já caracteriza risco não controlado no PGR. Exemplos: indústria alimentícia com piso deteriorado por umidade, queda de trabalhador, eu tenho que fazer uma CAT, ação regressiva do INSS. Um outro ponto, 8322, as aberturas nos pisos e nas paredes devem, é obrigatório, pessoal, obrigatório, tá?
o obrigatório, ser protegidas de forma que impeçam a queda de pessoas ou de objetos. Então, de pessoa ou de objeto, tá? Então, tem casos clássicos, entradas de posto de elevador, eu preciso ter alguma barreira de proteção em si. Então, aberturas não protegidas, eu posso ter queda de desnível, queda de objetos, acidentes graves ou acidentes fatais. E proteção deve incluir os guarda-corpos, e também rodapés, defensas metálicas, tampas resistentes, barreiras físicas fixas. E eu tenho um problema jurídico nisso. Aberturas sem proteção são frequentemente enquadradas como risco grave e iminente, passível de uma interdição. Na verdade, se é obra, pessoal, tá? Se é obra, é um embargo. Tá? Então, se eu tenho uma obra, ela pode ser embargada, tá? Um embargo. Aí, claro, isso aqui vai depender lá do julgamento do AFT, tem toda uma estrutura para essa estratégia aqui, tá? Então, só para você ter esse elemento aqui, mas pode ter um embargo. Responsabilidade independe de sinalização. Proteção física, ela é obrigatória. Eu não preciso só colocar plaquinha e deixar lá o meu problema em si, tá? E exemplo, casa de máquinas com abertura de manutenção sem guarda-corpo, queda fatal, responsabilização criminal do empregador em si. Um outro ponto, pessoal, 8323, os pisos, as escadas fixas e as rampas devem ser projetados, construídos e mantidos em condições de suportar as cargas permanentes e as cargas móveis a que se destinam, de acordo com as normas técnicas oficiais. Então, o que é carga permanente, pessoal? É da própria estrutura. E cargas móveis são aquelas cargas temporárias em si. Então, pessoas andando, subindo com mercadoria, descendo com algum tipo de objeto. É isso, tá? Cargas móveis em si. E aí o que tem? Pisos e estruturas, elas devem suportar as permanentes e as móveis. Então, pessoa, empilhadeira, materiais e outros itens devem atender às normas da BNT, por exemplo, a 6120, cargas, 9077, circulação e escadas em si. Um ponto jurídico que eu trouxe nessa norma aqui é o colapso estrutural caracteriza uma falha grave de gestão. E o uso inadequado da identificação não exime responsabilidade. Um exemplo clássico, mezanino usado como estoque sem cálculo estrutural. Eu posso ter um colapso parcial e desse colapso eu posso ter uma interdição imediata pela fiscalização. Um outro ponto, pessoal, o 8324, nos pisos, escadas fixas, rampas, corredores e passagens dos locais de trabalho, onde houver risco de escorregamento, devem ser empregados materiais ou sistemas antiderrapantes. Quem não foi em algum piso, pessoal, alguma escada que muitas vezes faltava algum sistema antiderrapante, ou já estava gasto, ou já estava danificado, ou já tinha sido removido, enfim, tantas coisas aí que acontecem, pessoal, tá? Quando houver o risco de escorregamento por água, por óleo, por poeira, por areia, enfim, por qualquer coisa, o piso deve possuir coeficiente de atrito adequado. Soluções podem incluir pisos técnicos, tratamentos químicos ou fitas antiderrapantes. Devem estar instaladas. Lembrando, sinalização não substitui tratamento físico. E um ponto jurídico importante: piso escorregadio sem uma redução do problema ou sem mitigação é uma não conformidade objetiva. A alegação de atenção do trabalhador não afasta a culpa. Então não adianta dizer, mas ele não prestou atenção e caiu, aí escorregou. Isso aí não cola, pessoal, tá? Exemplo, área de lavagem industrial sem piso antiderrapante, múltiplas quedas, passivo trabalhista recorrente. Então, toda essa estrutura. 8325. Os andares acima
acima do solo devem dispor de proteção contra a queda de pessoas ou de objetos, de acordo com a legislação municipal e as normas técnicas oficiais, atendidas às condições de segurança e conforto. Então aqui não tem uma altura, pessoal. A NR8 não diz altura, ela só diz que aqueles andares acima do solo, eles têm que ter uma proteção contra a queda de pessoas e ou de objetos em si. Tá? Então, aqui tem as estruturas para a questão de telas ou redes de proteção e também de barreiras ou de defensas metálicas, aí, os guarda-corpos, rodapés, fechamento de vãos, tá? Redes de proteção em geral, nessa estrutura. Um comentário jurídico nisso, pessoal. Queda de altura é considerado um acidente grave, tá? Fiscalização costuma aplicar nessa questão, obra é um embargo em si, imediato, tá? Exemplo, prédio administrativo com janelas baixas, sem proteção. Risco de queda, autuação, mesmo sem acidente. Um outro ponto, pessoal, 833, proteção contra intempéries. 8331, as partes externas, bem como todas as que separem unidades autônomas de uma edificação, ainda que não acompanhem sua estrutura, devem obrigatoriamente observar as normas técnicas oficiais relativas à resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade em si. Então você veja quantos itens, pessoal: resistência ao fogo, isolamento térmico, questão de isolamento e acondicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade. São vários itens. O que se tem em tudo isso aqui, pessoal? Vai aplicar, inclusive, a divisórias, paredes leves, fachadas não estruturais. E o que nós temos de comentário aqui? Falhas construtivas que afetam conforto e segurança, caracterizam o meio ambiente de trabalho degradado. Pode gerar interdição parcial. Um exemplo clássico, pessoal: os call center com isolamento acústico deficiente pode gerar um estresse nos operadores, com adoecimento e ações trabalhistas nessa estrutura em si. E aqui, pessoal, 8332, os pisos e as paredes dos locais de trabalho. Então, os pisos e as paredes de qualquer local de trabalho devem ser, quando aplicável, impermeabilizados e protegidos contra a umidade. Por quê? Porque isso vai favorecer a umidade em si. Ela favorece escorregamentos, isso favorece mofo, doença respiratória, deterioração estrutural. Então, a impermeabilização, pessoal, é uma medida preventiva obrigatória, quando aplicável. Tá? Exemplo, subsolo administrativo sem impermeabilização. Pode ter o mofo, afastamento por doença ocupacional. 8333, as coberturas dos locais de trabalho devem assegurar proteção contra as chuvas. São coisas meio até que são corriqueiras, mas a ANR faz questão de deixar aqui registrado em si. Então, proteção contra as chuvas. Coberturas, impedir infiltrações, evitar goteiras, proteger circulação e postos de trabalho. Exemplos clássicos: galpão com telhas danificadas, posso ter um piso molhado, posso ter acidentes recorrentes, vários tipos de acidentes, e eu posso ter uma autuação. E o 8334, pessoal, as edificações nos locais de trabalho devem ser projetadas e construídas conforme a necessidade do ambiente, de modo a evitar insolação excessiva ou falta de insolação. Então, a edificação aqui, ela deve equilibrar o calor excessivo ou também evitar ambientes escuros e úmidos. Por quê? Porque isso aqui está muito relacionado a NR17 e a saúde mental. Exemplo clássico, aqui, o último para fechar os nossos comentários da NR8, escritório envidraçado sem proteção solar. Posso ter um calor excessivo, queda de desempenho, e eu tenho que fazer alguns ajustes obrigatórios na minha estrutura. Então, pessoal, aqui nós fechamos essa norma NR8 e fica
Qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer indagação, deixe nos comentários aí para nós que nós vamos entrar em contato fazendo as devidas respostas. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.